A paz do Senhor, povo de Deus, eu sou a pastora Camila Barros e eu estou muito feliz de receber vocês aqui nesse ambiente de sala de aula, que também não deixa de ser a sala da minha casa. Então, eu quero de verdade que vocês fiquem muito à vontade. Vocês são extremamente bem-vindos. Nós estamos começando o nosso movimento Chamados à Excelência. Uma proposta que Deus confiou ao nosso coração, a fim de atingir um propósito, que é te ajudar nesse período a fortalecer a sua chamada, a romper com toda a paralisia espiritual e a trazer mais clareza e mais lucidez no seu entendimento quanto o propósito de Deus para a sua vida. Nessa semana nós vamos desenvolver uma série de atividades e interatividades intencionais. Então, eu quero deixar aqui bem claro para quem é essa semana. Essa semana são para aquelas pessoas que querem aprender a desenvolver uma devocional e serem sistemáticas nela. Essa semana é para aquelas pessoas que querem aprender a montar um sermão. Como é que você desenvolve uma pregação? Como é que você traz para a sua boca aquilo que Deus confiou ao seu coração? E a parte mais difícil, como é que você organiza isso dentro de um papel? Normalmente essa é a maior dificuldade de todas. E eu já quero começar a quebrar uma mística aqui. A ideia de que você não pode trazer de maneira organizacional para o mundo físico aquilo que você recebeu no espiritual. Então já começa a receber aí que isso é um sofisma, isso não é uma verdade. A Bíblia e a sua escritura é a própria prova do que nós estamos falando. Uma das segundas provas é que eu estou precisando aqui da anotação do meu celular para conseguir conferir ponto a ponto todo o conteúdo que Deus confiou ao meu coração para eu poder passar de maneira verbal para vocês, tendo a certeza de que eu vou acompanhá-lo por aqui. Então essa semana são para as pessoas que precisam desenvolver de maneira prática e intencional, compreendendo que isso não rouba a espiritualidade daquilo que Deus te confiou. Para você que está precisando de equilíbrio, como é que faz, pastora, para conciliar vida espiritual, lazer, casamento, família, tempo com os filhos? Nós vamos tratar tudo isso dentro desse tempo e dentro desse ambiente de conhecimento. Isso vai desenvolver dentro de você, eu não tenho dúvida, algo extremamente transformador. Então, seguindo aqui com a ideia, preste muita atenção. Essa é uma série de 4 aulas, onde dentro desse tempo você precisa se comprometer. Eu sei que uma das maiores dificuldades das pessoas que foram chamadas por Deus é a inconstância. Ela te inquieta, sabe? Ela te implode. Por quê? Ela não mostra que você não tem vontade de fazer. O fato de ser inconstante não tira de você a vontade de fazer. E é por isso que eu digo que às vezes a gente fica num estado de implosão e não de explosão por causa da inconstância. Você ferve, você quer, você deseja, você sabe que foi chamado por Deus para fazer isso, mas na hora de executar, você falta a aula, você não faz a tarefa, você não bota o alarme no celular, você não anota no bloco de notas e você vai começando a jogar tudo para o espiritual. Então preste atenção, se comprometer com isto não é com Deus, é com você. É exatamente o que eu estou fazendo aqui agora. Eu estou me comprometendo com você, seja nas minhas palavras, seja no estudo da palavra, para ter um conteúdo para passar para vocês. Então você também precisa se comprometer. A inconstância, ela vai tentar te confrontar e te paralisar o tempo todo. Camille, como é que eu vou reagir? Vai seguir com a gente. Primeira compreensão, é uma série. Se é uma série, você não pode parar. São 4 aulas e você precisa se enganjar nelas até o fim. Nesse período, você vai ter as ferramentas certas. Para quê? Para combater a inconstância, para combater a procrastinação e para conseguir começar a romper. Você vai começar a viver o sentimento de realização. Para te ajudar dentro desse comprometimento, começa a fincar a ideia. Começa a estabelecer um propósito. E uma das coisas que eu quero estabelecer para te ajudar a se comprometer é você trazer para a vida e para a hashtag nas suas redes sociais. São 3 tags. A primeira, chamados à excelência. É o nome do nosso propósito, é o nome do nosso movimento. E nisso você vai ter sempre um gatilho na mente, se lembrando de por que você entrou e por que você se envolveu. Porque você foi chamado para viver a excelência e não a mediocridade. Deus tem o melhor para você. A segunda tag, que é essa que a gente está batendo na tecla aqui agora, foco até o fim. É você se manter focado dentro daquilo
que você se propôs no seu coração, dentro daquilo que Deus está te chamando. Foco até o fim. E aí essa parte não é espiritual, é uma parte de execução. É o seu bloco, são as tarefas da aula, é o horário da aula, é você saber que a aula vai ficar disponível ali por um tempo, então você precisa corresponder a esse prazo para não ficar de fora do acompanhamento da classe. Então a segunda tag, tudo que você for fazer, até dentro da sua casa, se você for fazer alguma coisa, uma postagem, uma foto pessoal, coloca lá a tag e a gente vai saber que você está com a gente no movimento. Movimento chamado Excelência, e a segunda, foco até o fim. E a terceira, e essa tem um poder profético sobrenatural, porque a gente já está batendo nela aqui desde o começo. Inconstância nunca mais. E mais do que uma tag, isso vai se tornar uma realidade dentro da sua vida. Amém? Nós estamos vivendo uma oportunidade única. Quando em outro tempo, de dentro da minha casa, eu poderia acessar a vida de tantas pessoas, aqui dentro da minha sala não caberia. Então, a primeira coisa que nós precisamos compreender é que, apesar de estar disposta a passar para vocês um conteúdo de conhecimento, de poder transformador, todo ele baseado na palavra de Deus, que não muda, porque a palavra de Deus é a manifestação do Deus vivo. E, sobretudo nos evangelhos, onde a gente também vai trabalhar muito, é o verbo vivo feito em carne. Então ela tem um poder transformador e ela não muda. Deus também não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Seu Filho é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E o Espírito Santo está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso não muda, isso é imutável, mas a forma de comunicar isso às pessoas mudou. E é por isso que eu estou trazendo esse exemplo aqui. Aqui tem uma câmera, tem uma equipe montada aqui, e isso é um tempo de oportunidade. Eu nunca, em outro momento, teria a oportunidade de falar a milhares de pessoas da maneira como eu estou falando, se eu não me agarrasse a essa oportunidade. Você sabe que não foi fácil para mim. Eu sou um pouco mais assembleianossaura, e eu tive dificuldade de entrar nesse universo. Porém, eu vivi uma experiência em Florianópolis. Eu estava totalmente fora do universo digital, mas eles fizeram uma live ali. E eu quase não aproveitei essa oportunidade. Achei que eu não me adequava, que eu não ia entender, que eu não ia conseguir. Mas eu fui porque era a palavra. E a palavra de Deus está em mim. E eu fui chamada para isso. Então eu fui confiando. E quando chegou lá eu vivi algo extraordinário. E 400 almas naquela ocasião se renderam a Cristo de maneira simultânea. Gente que estava para se matar não se matou, gente confessando o pecado, deixando e abraçando o privilégio da salvação. Aquilo me marcou de maneira tão tremenda que eu entendi que se eu estava vivendo nesse tempo e se Deus tinha me dado uma influência para que, através da palavra dele, outras pessoas pudessem viver aquilo que eu vi lá em Florianópolis, salvação, renovação, transformação, eu precisava agarrar essa oportunidade. Nós estamos vivendo um tempo de oportunidade. Nunca houve um tempo onde a palavra de Deus foi tão semeada e tão compartilhada. E é a hora de você se posicionar dentro disso. Vê se você entende. Desenvolver isso de maneira tecnológica não diminui em nada a grandeza do poder de Deus e da chamada que Deus nos confiou. Agora, Deus não muda, sua palavra não muda, mas a forma da gente se comunicar mudou. E isso, é nisso que eu quero que você entenda que aparece para você uma oportunidade de você desenvolver o seu chamado com mais excelência, com mais otimização. É isso que nós vamos trabalhar aqui. E eu preciso abrir para você a compreensão de que você está nesse momento aqui agora comigo, vivendo uma oportunidade de desenvolver o seu chamado, de trazer uma otimização maior, independente das suas dificuldades e das suas fraquezas. Chegou a hora de você viver isso. A maioria das pessoas, sobretudo aquelas que têm mais ou menos a minha idade, elas normalmente acham que perderam a oportunidade de desenvolver o chamado que Deus colocou dentro delas por basicamente duas coisas. A primeira, ou elas acham que não fazem parte dessa geração, né? No sentido de desenvolverem isso aqui que a gente está fazendo agora. E outra, elas ficam esperando o momento perfeito para começarem. Só que o momento perfeito é agora. Melhor é começar a fazer até ser levado ao que você considera perfeição do que você viver a frustração de nunca ter começado. O nosso Deus, que é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele também é o nosso Deus. Ele agiu na vida de cada um a despeito da sua idade de modo diferente, mas todos eles visavam atender o mesmo propósito.
E você precisa compreender isso. Essa é a sua hora, é a sua oportunidade, você não está fora do tempo. E também não está fora da sua chamada. Você só precisa ter humildade para admitir que precisa começar, mesmo compreendendo que talvez não vai ser tão perfeito quanto você gostaria, mas vai ser do modo com que a oportunidade se abriu para você poder agarrar. A maneira como nós comunicamos ao mundo aquilo que Deus comunicou a gente é de suma importância. Deus, ele comunica a nós. E é na nossa linguagem, na possibilidade que a gente tem do nosso estudo. Ele trabalha dentro da nossa capacidade. Ele nunca exige de nós aquilo que nós não podemos dar. É por isso que ele nos chama exatamente como nós somos. Então não fica de fora. Abraça essa oportunidade. Nada de ficar aí do outro lado dizendo: é difícil, acho que eu não vou conseguir, acho que eu não vou ter tempo. Questão de tempo é questão de prioridade. Chegou a hora de você entender que você precisa se preparar para esse tempo de oportunidade. E aí você vai parar de viver atendendo demandas urgentes e parar de ficar estocando frustração. Você vai perceber que está desenvolvendo um planejamento conosco, construindo, vivendo, anotando as tarefas, colocando no celular, vivendo intensamente a imersão desse propósito. E aí não tem constância certa que aguente. Você vai vencer e a gente vai caminhar junto com você. Vamos lá, meu povo, aula 1. E nessa aula nós vamos aprender como destruir 3 mentiras que paralisam o seu chamado. A primeira delas é: não posso agora. Eu mesmo fui tentada muitas vezes e fui guiada por essa mentira, por esse sofisma do adversário, do tempo, da procrastinação, que na verdade é a protagonista que faz a gente desenvolver esse pensamento como uma reação em cadeia para toda oportunidade que aparece diante de nós. Não posso agora. Por quê? Porque não poder agora é muito mais conveniente, é muito mais fácil. Não poder agora é muito mais tranquilo, porém, é o não posso agora que vive fazendo a gente juntar e acumular frustrações ao longo do tempo que, na verdade, nós deveríamos estar desenvolvendo a nossa chamada. Mas a gente começa a pensar sobre o que a gente já deveria ter feito, o que a gente já poderia ter feito e acaba nunca fazendo. Não posso agora, normalmente se desenvolve na nossa vida por 2 motivos. Primeiro, ou normalmente a gente acha que não é capaz de fazer e aí prefere dizer não posso agora, porque na verdade eu acho que eu não tenho as ferramentas certas para começar, eu não prego tão bem, eu não falo tão bem, eu ainda não tive oportunidades tão excelentes. Então, na verdade, você está se sabotando, você está criando um tempo que na verdade nunca vai chegar e nunca vai existir, porque ele não depende das circunstâncias que se armam para te favorecer do lado de fora. Ele depende de uma mentalidade que está se tornando cativa, sabe? Dentro de você, te fazendo acreditar que você nunca pode agora. Porém, a vida é o agora. Já parou para pensar que passado chama-se passado e futuro chama-se futuro? Porém, aquilo que nós temos agora chama-se presente. Olha que diferença. E isso é porque o presente é de verdade uma dádiva. Eu queria compartilhar com vocês uma história real. É a minha história sobre o não posso agora. O que acontece? Depois de começar a desenvolver o chamado e a perceber que Deus estava dando notoriedade, cumprindo a sua promessa quando Ele disse que sopraria o nome, eu entrei numa pressão muito grande da galera. Era uma pressão positiva. Era gente que acreditava e acredita tanto naquilo que eu faço, que queria comprar roupa, queria ter alguma coisa que se parecesse com aquilo que eu visto, com aquilo que eu uso. Não deixava de ser uma influência positiva, uma vez que eu procuro caminhar de maneira íntegra, correta, um pouquinho elegante, meio direitinha. E aí dentro disso, o pessoal dizia: Camila, desenvolve roupa, por que você não faz e tal e tal? E eu sempre achava exatamente isso, não posso agora. Mas na verdade o meu não posso agora é que eu achava que eu não ia ter condições de tempo para administrar o ministério, para poder atender os compromissos e administrar junto a isso uma loja. Porém, nisso estava uma das oportunidades que mais queimavam no meu coração, que era contribuir de maneira mais efetiva dentro da obra missionária. E aí uma vez a minha mãe chegou para mim e ela disse: olha, você sempre diz que não pode, sempre diz que não dá, sempre diz que não tem tempo, mas você não quer contribuir com a causa missionária? E se você trabalhasse com a loja e pegasse uma participação dos lucros da loja e conseguisse investir no campo missionário, isso não te deixaria feliz? Então veja bem, o não posso agora não me dava um caixa.
O não posso agora tirava de mim a possibilidade de usar a influência que Deus tinha me dado para ajudar pessoas no campo. O não posso agora fechava o leque de oportunidades que Deus estava colocando diante de mim. O não posso agora me paralisou de todas as formas dentro disso. Essa palavra que Deus trouxe por intermédio da vida da minha mãe me abriu o entendimento e eu falei, tá aí uma causa. Eu vou trabalhar com a loja. E aí comecei a trabalhar com a loja, mas eu achava que nunca estava bom. Por quê? Porque esse é o segundo motivo de você dizer não posso agora. Você quer esperar o momento perfeito para começar. E o momento perfeito é quando você começa. Ser capaz de começar é o melhor que você tem a fazer. E aí o não posso agora, no meu caso, vinha associado a isso. Eu não tenho tanta ideia, eu acho que não tá tão bonita. E aí os modelos vinham, as camisas vinham, eu limava tudo, eu não gostava de nada. Aí no fim, meu esposo disse isso pra mim. Camila, melhor é o feito do que o perfeito. Porque na verdade, gente, perfeição é um processo. E ela, na verdade, é muito mais idealista do que real. Aquilo que às vezes é perfeito para você não é perfeito para mim, porque pode ser uma questão de gosto e de critérios. A questão é, eu não posso colocar o não posso agora, e isso sim é uma mentira, em cima daquilo que Deus está dizendo, já era para ter começado. Então, na verdade, a gente está se sabotando quando a gente diz eu não posso agora. Aí, um tempo desse, eu voltei numa dessas igrejas onde eu tive a oportunidade de compartilhar o material. E aí eu vi uma camisa muito antiga, o primeiro lançamento de quando nós começamos o projeto. E eu fiquei tão constrangida, eu falei, nossa, mano, aí essa camisa, meu Deus, tinha que ter sido assim, tinha que ter sido assado, começou a querer me bater um arrependimento. E aí o Espírito Santo, porque eu creio que foi ele me trouxe um despertamento através de uma palavra que eu li, uma frase. Quando Coco Chanel, ela disse numa entrevista, né? Tô falando da modelista Coco Chanel, e ela disse assim, se você não se envergonha do primeiro modelo que você fez, é sinal que você começou tarde demais. E eu não podia protelar mais aquilo que Deus tinha para mim dentro do chamado que Ele tinha me confiado. Quando eu li essa frase, uma frase secular, aquela frase abriu o meu entendimento. E eu falei, poxa, então eu estou no caminho certo. Significa que eu comecei quando eu tinha que começar. Por quê? Porque, na verdade, o desafio da vida não é esperar ser perfeito para começar. Mas o perfeito e o ideal é que você comece agora, independente se as circunstâncias de fora te parecem como um momento perfeito para começar ou não. Aquela palavra me ajudou. Depois eu fui também acompanhando, eu percebi que, acho que ele é o youtuber mais famoso que tem hoje no Brasil, né? Pelo menos a nível de influência, é o mais conhecido e o que tem o maior canal de inscritos, que é o Whindersson Nunes. E há um tempo desse estava rolando uma entrevista onde mostrava como é que ele desenvolvia os primeiros vídeos em cima de uma caixinha de sapato e com um celular bem diferente do que ele tem hoje. E veja, né, o nível do avanço. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo conciliar o que a palavra de Deus diz a você com a realidade que está patente aos nossos olhos a despeito da fé. Eu estou falando de pessoas aqui que nem são do mesmo segmento da gente, mas são pessoas que acabam trazendo a lição, que o mais importante é começar. O mais importante é iniciar, é startar. Você não pode esperar ficar perfeito para começar. É isso que faz você desenvolver o não posso agora. Achar que você não pode começar. Mas Deus está me usando através da sua palavra hoje aqui para lhe dizer, é melhor o feito do que o perfeito. Por quê? A perfeição, ela é algo que se desenvolve com o tempo. Você já tem em você o que você precisa para começar. E é isso que você precisa entender. Veja, uma flor artificial é uma flor que já nasce pronta. E o que é mais bonito? Uma flor artificial ou uma flor original, que foi semeada, que foi regada? A vivacidade entre as duas tem muita diferença. Ninguém aqui substituiria, numa conotação de beleza, uma flor original, verdadeira, do que uma flor artificial, por uma flor artificial. Então, é a mesma coisa, você precisa começar. A semente já está dentro de você, você só precisa semear. Presta atenção, um agricultor, ele não planta uma fruta. Você nunca viu ninguém enterrar uma banana para nascer uma bananeira. Você nunca viu ninguém enterrar uma maçã para nascer uma macieira. Eles enterram a semente. E o processo do tempo, que é aprender a inaugurar, a hora que começa, vai desenvolver tudo que você precisa para chegar no final, olhar para trás e dizer, que bom que eu comecei, olha o quanto eu andei, olha o quanto eu fiz, e isso vai quebrar
essa mentira que o adversário tem tentado colocar na nossa vida, essa mentira que a procrastinação tem desenvolvido na nossa conduta, de que a gente não pode agora. Não plante a fruta, plante a semente. Não espere ficar perfeito para começar. Comece com aquilo que você tem. E aí você vai perceber que você está pronto para começar agora, sendo quem você é e do jeito que você tem. E no final desse processo, você vai perceber que você se tornou uma flor verdadeira e não uma flor artificial. E nisso tem beleza. Veja, o Abraão, antes de ser Abraão, primeiro foi Abrão. A Sarai, antes de ser a Sara, foi a Sarai. Então perceba, há um processo. E a inauguração desse processo só desenrola quando você começa. Então elimina agora essa história de não posso agora. O terreno está pronto, é o seu tempo, é a sua hora. Camila, mas eu acho que não vai ficar perfeito. Você acha que eu não sei que eu tô aqui agora e não tá perfeito? Mas eu tô indo, eu tô rompendo, eu estou caminhando com você para poder te provar que é possível. A segunda mentira que nós vamos destruir. O meu tempo já passou. Essa é quase uma máxima, sobretudo entre as pessoas que têm da minha idade para cima. Mas uma das coisas que Deus tem ministrado nesse tempo na minha vida e tem me dado autoridade para ministrar na vida de outras pessoas, é a compreensão, primeiro, máxima, que se você está vivo, você pertence a esse tempo. Senão Deus teria errado na execução do seu nascimento. Será que Deus te fez nascer no tempo errado? Será que Ele não sabia qual era a medida dos seus dias? Será que Ele não sabia quantos anos você teria exatamente hoje, aqui e agora? Será que aquele que sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça não compreenderia a idade que você teria, a capacidade que você teria e o encaixe dentro da compreensão do tempo que você está vivendo hoje? Se a palavra do Senhor, ela nos garante que Ele tem contado, veja, não é apenas que Ele tem a soma total, isso aqui é tremendo, Ele tem contado os fios da nossa cabeça. Significa que cada fio desse corresponde a uma numeração. Vê se você entende. Se hoje aqui agora eu balançasse o meu cabelo e caísse alguns fios, como é o que normalmente acontece, era como se Deus olhasse e dissesse assim, olha, caiu 1599. Ele não sabe apenas quantos eu tenho aqui, mas Ele tem contado tudo aquilo que eu tenho. Será que um Deus tão bom de conta assim, Ele erraria na sua vida e na execução do tempo que você vive hoje? Quando você diz o meu tempo passou, você está querendo dizer que está vivendo o momento errado da sua vida. E para o chamado, não há um tempo onde você passa o chamado. A palavra do Senhor diz que o Senhor foi com Samuel durante todos os dias da sua vida. Quem tem um chamado não é aposentado. Não importa a sua idade, não importa o tempo da vida e nem as circunstâncias que te dizem que o teu tempo passou. Agora que você está vivendo. Se você está vivo, é nesse tempo e é nessa hora que o Senhor vai te usar. Uma das coisas que Deus tem ministrado ao meu coração e tem me dado tranquilidade para falar isso para você com segurança, é que em dado momento da vida eu me senti atrasado em relação a todo mundo. Isso se dá pela comparação, mas se dá também por perceber que você não consegue acompanhar a velocidade da geração que está chegando. E aí Deus disse para mim, para de querer acompanhar a geração que está chegando ou de querer viver de maneira retardatária a geração que já passou. Você precisa entender que a sua geração é essa e aqui agora, independente do tempo e da idade que você tem. Aí Deus disse assim para mim, você não é a geração dos seus pais. Teve coisas que eles comeram, que eles viveram, músicas que eles ouviram, que não cabe no tempo que você está vivendo. Você também não é a geração do futuro. Porque tem coisas que você vive hoje que eles não viverão nem nos melhores dias deles, dentro desse entendimento. Eu disse, Senhor, mas quanto mais o Senhor ministra, parece que mais deslocada dentro do meu tempo eu fico. E aí Ele disse, você precisa entender que se você não pertence ao passado e também não tem sensação de pertencimento acerca do futuro, é porque você é a geração do presente, é a geração do agora. Então você pode pegar tudo de bom que você viveu do seu passado ou transformar em bênçãos, em aprendizado, tudo de ruim que você viveu no seu passado e fazer a mesma coisa acerca das suas perspectivas do futuro. Porém, compreendendo que você pertence à geração do presente, é a geração do aqui e agora. Tá vivo? Tá ouvindo esse vídeo? Chegou a você o movimento Chamados à Excelência? Tá participando da aula 1?
ouviu alguma coisa, nem que seja por alto, então você faz parte dessa geração. Se você está vivo, essa geração é você, independente da sua idade. E estar no meio dela, né? Não faz você ter a sensação de que o tempo passou. Porque eu já disse e repito, você não é a geração dos seus pais, nem tem a obrigação de ser a geração dos seus filhos. Você é essa geração que está me ouvindo agora. A geração do meio. Que geração é essa? É a geração do equilíbrio. Você tem a possibilidade de projetar o futuro e tem a possibilidade de aprender, seja com erros ou acertos do passado. Você é a melhor geração. Quando eu digo a melhor, eu não estou dizendo que a dos nossos pais não foi excelente. Pelo contrário, sem eles não estaríamos aqui. Também não estou dizendo que essa seguirá depois. Não é, porque eles são o resultado do que nós somos hoje. O que eu estou querendo dizer é, se inclua no processo de Deus. O tempo não passou. Estar vivo, estar aqui agora, é a maior prova de que você está no tempo certo. Independente se seu cabelo ainda está pretinho ou se você já tem fios brancos. Independente se você já tem idade para muitas coisas que você acha importante ou se você se sente novo para elas. Está ouvindo? Você está presente? Está vivo nesse tempo? Então essa geração é um conjunto de coisas. Não é a geração lá, nem a geração cá. Nós precisamos entender que nós somos o meio. E Deus vai usar a gente dentro daquilo que a gente é e que a gente tem dentro desse tempo. Eu sinto muita autoridade para liberar essa palavra de conhecimento sobre a sua vida. Você é a geração do equilíbrio. Você não precisa ser igual a que será, nem ser igual a que foi. Falando aqui da nossa brasilidade, né? Rio Amazonas. De vez em quando acontece o encontro do Rio Negro, se não me engano, e do Rio Solimões. Um é frio e o outro é quente. Uma água é barrenta e o outro é mais escuro, como se fosse à noite. Eles se fundem. A cor do barrento não muda, ele continua barrento. A cor do Rio Negro não muda, ele continua negro. Mas eles caminham harmoniosamente dentro daquela vista incrível da Amazônia. Sabe o que eles estão dizendo? Nós pertencemos ao mesmo momento. Nós pertencemos ao mesmo ambiente. Nós harmonizamos com a paisagem da natureza geral. E é isso que eu quero que você entenda. Você não está atrasado em relação às outras pessoas. Também não precisa se adiantar para chegar em dia no que você acredita que precisa fazer. Relaxa. Seu tempo é agora. Eu não sei se você é o Rio Negro ou se você é o Solimões. Eu não sei se a sua cor é mais barrenta, se você tem 30, se você tem 60, se você tem 18. Eu sei que na paisagem do plano geral de Deus, que não tem a ver com o meu nome, com o seu nome, mas tem a ver com o propósito do reino de Deus, para cada nome, para cada propósito que Ele confiou, você está na hora certa, no lugar certo e fazendo a partir de agora a coisa certa. Amém? A palavra do Senhor, ela diz em Isaías 43 que o Senhor faz nova todas as coisas. E essa é uma das propostas e dos planos de Deus para a sua vida dentro desse tempo. Te fazer entender que independente da sua idade ou independente da circunstância do tempo presente que você está vivendo, Deus é poderoso para tornar você uma novidade nesse tempo. Deus é poderoso para fazer você se sentir inserido, não no padrão A, B ou C, mas dentro do plano e do propósito que Ele confiou para você dentro desse tempo. Você imagina, será que Moisés também não sentia que o tempo dele já havia passado? Quando ele tinha 40 anos, ele saiu do Egito. 40 anos mais tarde, a voz do Senhor, Êxodo 3, se manifesta para ele numa sarça que se ardia em fogo, mas não se consumia. Ali o Moisés, ele não é um garotão não, ele tem 80 anos de idade. E ele ouve a chamada do Senhor e o propósito que Deus tinha com ele para aquele tempo. Eu estou falando de um senhor já de idade e de cabelos brancos. Imagina se Moisés senta e diz, o meu tempo já passou. Não, ele estava alinhado no que Deus tinha para fazer aquele tempo, independente do tempo pessoal da sua vida. Porque isso não é sobre o meu tempo pessoal, é sobre me adequar ao tempo que Deus tem para mim, no tempo que eu estou vivendo, seja ele qual for. Então guarda isso, é mentira, o seu tempo não passou, ele é aqui e é agora. Destruindo a terceira mentira, ninguém acredita em mim. A palavra do Senhor, em Jeremias capítulo 29, ela nos garante que Ele sabe que pensamentos tem ao nosso respeito. O que diz lá é exatamente assim. Israel estava numa condição onde
de fato, naquele contexto, não tinham motivos para que ninguém acreditasse neles, porque no caso deles, que eu acredito que talvez seja diferente do seu, eles estavam desenvolvendo uma vida de pecado, o pecado da idolatria. Todavia, Deus levantou o profeta Jeremias e uma das coisas que o Senhor falou para eles foi: eu sei que pensamentos tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um bom fim, ou para vos dar o fim que desejais. Deus tem um pensamento próprio ao seu respeito. Então, quando você diz, ninguém acredita em mim, eu sei que o ser humano tem uma necessidade de reconhecimento, mas Deus acredita em você. Ele é a pessoa que te chamou. E por mais que seja bom nós sermos incentivados por palavras, amizade, pessoas que nos incentivam e nos colocam para cima dentro da visão do nosso chamado, a verdade é que se todas elas te apoiassem, se todas elas te ajudassem, se todas elas acreditassem em você, mas se você não tivesse sido chamado por Deus, você pode ter a melhor equipe de filmagem do mundo e não vai acontecer nada. Você pode ter o melhor sermão do mundo e não vai acontecer nada. Porque a maneira como Deus trabalha na nossa vida não depende da fé e da expectativa que as pessoas colocam na gente. Depende da fé e da expectativa que nós colocamos em Deus em cima daquilo que Ele liberou sobre a nossa vida. Então, na verdade, Deus é a pessoa que mais acredita em você. E é por isso que Ele te chamou pelo nome dEle, porque na verdade Ele acredita nele e Ele sabe que Ele pode ter liberdade para ser Deus como Ele quiser em você, independente da sua fraqueza, independente da sua limitação, independente das suas necessidades, independente da falta de patrocínio, de apoio, de recursos e de circunstâncias favoráveis. Então, ao invés de buscar reconhecimento das pessoas em relação a você, busque fé em relação à expectativa que Deus colocou sobre você, porque ela é boa, ela é agradável. E outra, Jesus deixou muito claro, não é um jugo e nem um fardo, não pesado a ponto de não carregar, ele é leve e ele é suave. Se ele está pesado, é porque ele está sendo desenvolvido sobre o jugo da expectativa que as pessoas têm de mim, logo, a necessidade que eu tenho de aprovação delas, e é isso que está paralisando o seu chamado. Então, você precisa compreender que a despeito das suas falhas, necessidades ou fraquezas, se você foi chamado por Deus, e eu sei que você foi, você então precisa se abrir para compreender que você tem tudo que você precisa. E o que é? A chamada de Deus sobre a sua vida. Camila, mas é que eu me sinto tão limitado, tão fraco. Essa é a segunda coisa que vai te dar certeza de que você foi chamado por Deus, não por homens. Homens chamam os melhores. Homens chamam os talentosos. Quem aqui desenvolve uma equipe e quer trabalhar com o pior? Quem aqui desenvolve uma empresa e chama gente que não tem experiência dentro daquilo que foi chamado para fazer? Ninguém. Os homens escolhem os melhores, o topo, quem está em cima, quem tem experiência, quem fala melhor, quem faz isso e aquilo melhor. Quando você vê em você limitações, e mesmo assim o selo de Deus está sobre a sua vida, é uma das maiores comprovações do que Deus te chamou. Como diz a palavra do Senhor, o apóstolo falou, 1 Coríntios, capítulo 1, versos 26 ao 29. Deus chamou as coisas que não são para confundirem as que são, as fracas para confundirem as fortes. Ele chamou justamente a gente que não tem o que todo mundo tem, para mostrar que o que a gente tem vem de Deus e não de nós, para que nós não nos vangloriemos na nossa capacidade, mas possamos glorificar Ele pela capacidade que Ele tem de colocar em nós tudo aquilo que nós precisamos ter e fazer dentro do chamado que Ele nos confiou. Então, ao invés de trabalhar com a expectativa que as pessoas têm em você, você precisa começar a trabalhar com a expectativa que você tem em Deus em cima daquilo que Ele confiou a você. Esses dias eu abri uma caixinha de perguntas e respostas no meu Instagram e uma das perguntas que o pessoal colocou acerca de ministério, de chamada, foi a seguinte: Camila, como é que você fez para lidar com as humilhações e as afrontas no início do ministério? Por ser nova, por ser mulher, aquela coisa toda. E eu fui muito honesta, eu disse, olha, eu não lidei com essas questões, porque no início da minha chamada eu estava tão focada em corresponder às expectativas que Deus tinha sobre mim, acerca do chamado que Ele me confiou, que eu não me preocupava de ter o tempo todo a necessidade de aprovação das pessoas. Então eu não ficava olhando se elas estavam frustradas ou não,
por eu não ter a altura que elas acham que eu deveria ter, por eu não ter o traquejo que elas achavam que eu deveria ter, por eu não ser do sexo que elas achavam que eu deveria ser para fazer o que eu faço. Eu não estava ali lidando com essas questões. Eu estava ocupando o meu tempo para viver aquilo que Deus tinha para mim. Então, ninguém acredita em mim? É mentira. Deus acredita em mim. Deus está investindo em mim. Deus tem pensamentos tremendos ao meu respeito. Mas eu preciso me esvaziar da vaidade. Eu preciso me esvaziar da necessidade de ter a aprovação da maioria, de cair no apoio popular, porque não adianta. Você pode ter o maior suporte do mundo. Alguém pode te dar toda a diretriz de como é que tem que funcionar seu Instagram. Quem sustenta a sua chamada, quem dá base à sua chamada é Deus, não é o Mark Zuckerberg. Porque se você estabelecer a plataforma do seu ministério e da chamada que Deus te deu somente em mídia social, o Instagram não é seu, é dele. No dia que ele derrubar o Instagram, ele derruba seu ministério. Aí eu te pergunto, foi Deus que levantou teu ministério? Não foi, porque aquilo que Deus levanta, o homem não derruba. Aquilo que Deus faz, o homem não desfaz. Então você precisa parar de desfazer ou de enfraquecer aquilo que Deus já estabeleceu, só porque você não tem a correspondência da expectativa e da aprovação das pessoas. Agora, se você estabelecer a sua plataforma na certeza daquilo que Deus tem para você, como eu já disse nas lives que a gente tem seguido, fé não é sobre o que a gente sente, fé é sobre o que a gente sabe. Se você estabelecer seu ministério em cima do conhecimento da palavra, em cima daquilo que Deus tem para você, aí, meu irmão, com ou sem patrocínio, até quem não apoiava, Deus vai fazer contigo igual fez com Davi, vai te dar paz até entre os teus adversários. Talvez alguém vai até não gostar de você, mas vai respeitar, porque vai ver que a sua chamada foi estabelecida por Deus, porque Deus acredita em você. Então, como diz a palavra do Senhor em Jeremias 29, quando ele diz, eu sei que pensamentos tenho de vós, diz o Senhor, isso estabelece que Deus não acha, Deus sabe quem nós somos, a despeito do que as outras pessoas pensam de nós. Duas coisas você precisa aprender. Primeira, reputação é o que dizem sobre mim. É o que dizem que eu sou. Caráter é quem Deus sabe que eu sou, a despeito do que dizem ao meu respeito. Antes de Deus te dar reputação, primeiro Ele vai trabalhar no seu caráter. E a única maneira de você permitir esse trabalhar a ponto de ter uma identidade que não depende da aprovação de ninguém, porque você sabe quem é você e não vai ficar buscando essa aprovação, é em Deus, porque se Deus sabe quem você é, Ele vai revelar para você quem você é para Ele, e o que vale é quem você é para Ele. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. As pessoas não sabem nem o que comeram ontem, como é que elas vão saber da minha vida? Nem você se lembra direito o que você comeu ontem, como é que você quer saber onde vai estar daqui a 10 anos? Mas aquele que conhece todas as coisas, Ele está dizendo, eu sei quem você é. Porque Deus, Ele não começa do começo. Quando Ele vai para o começo, Ele já concluiu a obra no final. Então Ele já tem toda a sua chamada, toda a sua vida desenvolvida, independente das ferramentas que hoje você tem e da circunstância que você vive. Eu sei. Isso reflete duas coisas. Primeiro, Deus não pensa de mim o que as pessoas dizem ao meu respeito. Ele sabe quem eu sou. E o que elas pensam ao meu respeito não muda o que Ele pensa sobre mim. E a segunda, para mim, ela é mais importante de todas. O que eu penso sobre mim também não muda o que Deus sabe sobre mim. Porque dependendo do momento que eu estou vivendo, eu posso estar me achando péssima agora. E eu achar que esse momento influencia o pensamento de Deus ao meu respeito, mas não. Independente de como eu estou agora, Ele não pensa, Ele não sabe, quem eu sou, baseado em como eu estou agora. Ele sabe quem eu sou desde o meu nascimento, aonde eu vou chegar e que tipo de pessoa eu ainda posso me tornar. Ele sabe, então, Deus não trabalha com a opinião que as pessoas têm ao nosso respeito e também não trabalha com o sentimento que nós temos ao nosso próprio respeito. Ele tem um pensamento próprio. E quando eu busco o conhecimento de qual é o pensamento que Deus tem ao meu respeito, a minha identidade é fortalecida em Deus. E aí eu não dependo da aprovação de A, B ou C para saber que eu tenho um chamado. Eu vou reconhecer e identificar isso em Deus. Você quer ver uma outra coisa que ele fala pela boca do profeta Jeremias? Ele diz assim, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Eu vou te lançar uma pergunta agora. Falando assim por alto, a grosso modo, você sabe afirmar aonde você vai estar daqui a 5 anos? Você sabe aonde a sua empresa vai estar daqui a 5 anos? Você sabe que tipo de pessoa você vai construir, vai se transformar
daqui a 5 anos? A maioria das respostas vai ser não. Mas e se eu te disser que, de acordo com a palavra de Deus, você deveria saber? E eu vou lhe dizer como é possível. Ele já disse, clama a mim. Ele não disse eu vou ocultar, ele disse responder-te-ei e anunciar-te-ei. Toda a conjugação verbal está no futuro. Coisas grandes e firmes que não sabes. Então é da vontade de Deus fortalecer a nossa identidade para que nós saibamos que nós só dependemos dele e não da expectativa que as pessoas têm ao nosso respeito. Lembra de Davi no campo de batalha? Quando tentaram colocar nele a vestimenta de Saul e a espada de Saul para lutar contra o gigante Golias, ele não foi bem sucedido dentro daquele formato, ficou desconfortável. Por quê? Porque aquilo não pertencia à identidade que Deus já havia compartilhado com Davi no campo quando o chamou por entre as ovelhas. Aí agora sim, despido de armadura e de espada, com apenas uma lança e uma funda, se dirigiu a Golias, tendo consciência de quem ele é, tendo consciência de quem chamou ele, e não enfraquecendo aquilo que ele tem, mas sabendo que aquilo que ele tinha era o suficiente para Deus usar. E aí ele vai girar a funda e ele diz, tu vens contra mim com lança e com escudo, mas eu vou contra ti, no nome do Senhor dos Exércitos. Isso foi o suficiente. Uma pedra jamais seria o suficiente para matar um gigante, mas é porque ele foi em nome do Senhor. E aí a pedra explorou todo o seu potencial. E a força de Davi atingiu todo o seu potencial, porque ali ele sabia quem ele era e quem ele estava e quem estava com ele. Então, essa é a grande questão. Compreender que não é sobre a expectativa que eu devo ter nas pessoas e também não é sobre corresponder às expectativas que as pessoas têm sobre mim, mas é sobre corresponder à palavra que Deus já liberou sobre a minha vida e sobre o propósito que o meu chamado carrega. É isso aí, pessoal, a semana está só começando, mas para não ficar só em palavras, como diz a própria palavra, não podemos ser apenas ouvintes, mas praticantes. Não queremos ter a nossa casa construída sobre a areia, mas sobre a rocha. Pensando nisso, eu e a minha equipe preparamos para você um caderno de tarefas simples e objetivas, porém totalmente intencionais, a fim de que na prática dessas tarefas você consiga desenvolver o propósito da gente aqui nos Chamados à Excelência. Elas vão estar disponíveis no grupo de WhatsApp. Você clica lá em cima para ver a descrição e vai abrir para você ali. Se você não tiver impressora para fazer o seu caderno personalizado dentro do que a gente já vai montar, não tem problema nenhum. Fica atento acerca das tarefas. Eu vou te passar agora 3 tarefas que você precisa executar em até 48 horas. Tudo que a gente ouve, tudo que a gente vê, precisa entrar no método que eu aprendi chamado VF. Vi e fiz. Aquilo que você não praticar dentro de 48 horas, você vai ter muita dificuldade de fazer depois. Então essa é a nossa primeira dica e direção para você. Para quebrar a procrastinação e você começar a romper, você tem 48 horas para poder fazer essas tarefas. Primeira tarefa, você vai listar 3 coisas das quais você vem protelando, procrastinando ao longo da sua vida. Não importa quais sejam essas 3 coisas, se são coisas espirituais, devocionais ou se são medidas práticas. Eu até prefiro que sejam essas. Coisas da sua vida. Aquela gaveta que você já não arruma um tempão e está se tornando difícil de procurar e de achar as coisas lá porque tá uma loucura. Aquele cômodo da casa que você soca a bagunça quando a visita chega e nunca organiza ele. Talvez um perdão que o Espírito Santo já te convenceu que você precisa ligar para alguém e fazer isso, ir até a casa de alguém e ainda não foi. Enfim, você sabe qual é a sua área que tem vivido sobre o dilema da procrastinação. Dentro disso, você vai ter 48 horas para resolver esse problema. Método VF, é ver e fazer. Colocou na lista, pontuou a necessidade, vai lá e executa. Então essa é a primeira tarefa. 3 coisas que você precisa listar, das quais você precisa resolver, dirigir, administrar em no máximo até 48 horas. Quem sabe até aquela pessoa que você quer ligar para ela, dizer o quanto você gosta, aquele menino solteiro, bonito, resposta de oração, e você nunca chega nele no final do culto. É essa semana, minha filha, vai para cima, que vai dar certo, tá bom? 3 coisas, essa é a primeira tarefa. Segunda tarefa, você vai listar 6 coisas. Nessas 6 coisas, você vai trazer um equilíbrio, uma autorreflexão sobre a sua identidade. Vai funcionar da seguinte forma.
3 coisas você vai determinar e vai listar naquilo que você é bom, naquilo que você é boa. Características que você tem, virtudes, qualidades, coisas que podem estar ligadas à sua chamada ou não. Eu quero que você liste 3 coisas que você tem certeza que você é. Camila, eu sou generoso. Camila, eu sou uma pessoa verdadeira. Camila, eu sou uma pessoa que exerce misericórdia. Você vai listar, vai refletir sobre si mesma ou mesmo e vai pontuar 3 qualidades e 3 virtudes que é impossível você não admitir que as tenha. Então você vai dizer, eu sou, e vai determinar ali 3 coisas. E as outras 3 coisas dentro do mesmo segmento da segunda tarefa na nossa lista de 3 vão ser 3 coisas que eu sei que eu não sou, ok? 3 coisas que eu sei que eu sou e agora 3 coisas que eu sei que eu não sou. Camila, eu não sou mal pagador. Camila, eu não sou rebelde. Eu não sou desobediente. Eu não sou... Você que sabe, entendeu? Quem você é e quem você não é. Vai ser um momento de análise. Aquelas palavras que vierem, o reconhecimento, o autoconhecimento vai ser desenvolvido enquanto você escreve. Ah, Camila, mas para que eu vou escrever isso? Não despreze as coisas simples. São através delas que a gente ressignifica e faz uma autoavaliação melhor. Não se esqueça, conhecendo você mesmo em Deus, você não se tornará dependente da opinião das pessoas. Terceira e última tarefa. Enquanto eu estava aqui ministrando a aula, certamente você pensou em alguém que poderia estar aqui com a gente. Então, na terceira tarefa, você vai ter a oportunidade de compartilhar com mais 3 pessoas o que está acontecendo com a gente, mandando para elas o link do movimento Chamados à Excelência. Eu lembrei hoje de Daniel, né? Deus deu a ele uma plataforma onde ele tinha algumas pessoas com que contar na terra dos caldeus. E isso foi imprescindível para a desenvoltura do chamado de Daniel, porque ele tinha alguns daqueles que entendiam o seu plano de visão para conseguir estabelecer a sua plataforma numa terra que não era dele. Estudar sozinho não é o ideal, é bom, é aquilo, vamos usar o que a gente tem. Mas o melhor é chamar mais um Sadraque, um Mesaque e um Abednego para irem com gente. A Bíblia diz que é melhor o cordão de 3 dobras, porque assim ele não será facilmente destruído. Um dia que você estiver um pouquinho mais desanimado, o amigo vem ou assiste, vem com você. Então essa é a terceira tarefa. Você precisa convidar mais 3 amigos para entrarem e se enganjarem com você dentro do propósito. A aula maravilhosa e a segunda aula está incrível também. Nela nós vamos te mostrar de forma prática 3 passos para você destravar o seu chamado, para você romper com a paralisia, com a procrastinação, com a inconstância. Agora, sobre essa aula, faz os comentários lá. Comenta o que você achou, qual parte que mais falou com você e a gente vai destacar um comentário e vai trazer ele na aula 2. Vai ser incrível. Eu tenho certeza que você lembrou de alguém enquanto a gente estava ministrando a aula. Então, se você lembrou dessa pessoa, pega o link aqui e compartilha com mais 3 amigos e convida ele para poder seguir com a gente nessa caminhada. Não esquece, nos comentários você usa as nossas tags, Chamados à Excelência, Foco até o Fim e Inconstância Nunca Mais. Use também nas suas redes sociais. Nós precisamos fortalecer esse entendimento, tá bom? Eu te espero na próxima aula. Traz o equipamento de mergulho porque vai ser profundo. Nós estamos apenas começando. Compartilha o link com mais 3 pessoas. Eu tenho certeza que você lembrou de mais alguém que pode ser um Sadraque, um Mesaque, um Abednego, mais alguém para poder caminhar junto com a gente nesse processo. Um beijo, Deus te abençoe e até a próxima.